Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados brusquenses que ainda acompanham a nossa sessão, dizer, senhor presidente, até um pouco na linha do pronunciamento do vereador Valmir Ludwig, que realmente o judiciário muitas vezes nos decepciona. Nós vimos, quando o prefeito Paulo Êcio, na eleição de 2012, quando ele foi cassado em dezembro de 2012, houve um recurso e esse recurso ficou 2 anos e mais um ou 2 meses para ser devidamente julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E claro que esta demora do judiciário trouxe um transtorno muito grande para a nossa cidade, presidente. Muito grande. Uma insegurança política muito grande. A nossa população não sabia como as coisas iam ficar. E, na verdade, levou aí mais de 2 anos para julgar um simples recurso. E isso, na verdade, é uma demonstração clara de que o judiciário não está nem aí para nós, para Brusque ou para qualquer cidade, se causa prejuízo ou não, eles não querem nem saber. Chega no final do mês, o dinheiro deles está na conta, não precisa de ninguém, eles têm a caneta na mão, decidem como querem, e os bobos aqui embaixo ficam se batendo, brigando, né, passando uma dificuldade muito grande, e isso realmente nos deixa assim, bastante triste, né, porque a confiança que nós temos, presidente, ou que nós tínhamos no judiciário era muito grande. Claro que nós sempre dizíamos aqui que o judiciário, no nosso entendimento, tinha que ser a primeira reforma a ser realizada. A primeira reforma, a reforma prioritária no município, no estado e no país, tinha ou tem que ser a reforma do judiciário. Porque nós não podemos mais passar por isso. Nós não podemos mais 11 pessoas com a caneta na mão, dizendo que 200 milhões de pessoas têm que fazer. Decidir numa canetada ou não, e deixar todo mundo aí numa situação como nós ficamos. E claro que, no último domingo, nós passamos por mais uma situação inédita aqui no nosso município. Pela segunda vez, meu vereador, pela segunda vez, Brusque teve uma eleição indireta. Foi eleito prefeito e vice-prefeito. A primeira foi em 1954, se não me falha a memória, em novembro ou dezembro. Eu tinha só alguns meses de idade, eu tinha recém-nascido. Mas a história, né? A história nos mostra isso. Em 1954 foi eleito Aníbal Diego o primeiro prefeito. E agora, em 2016, né, foi eleito o prefeito José Luiz Cunha, por uma eleição indireta. E claro que, diante de todo esse processo, a cidade toda acompanhou esse imbróglio político que houve dentro, em função desta eleição que foi determinada pelo TRE, pela segunda vez. Porque a primeira vez, o TRE já tinha determinado para que a Câmara Municipal de Brusque fizesse a eleição e que determinasse a forma com que as eleições fossem realizadas. A Câmara é que ia ditar. A lei era ditada pela Câmara, as normas da eleição era a Câmara. E naquela oportunidade, no ano passado, as normas foram ditadas pela Câmara. As resoluções foram emitidas pela mesa diretora, o edital foi publicado, os prazos para filiação, para inscrição de candidatos, para substituição de candidatos, para impugnação de candidaturas, todos os prazos foram fixados. E neste período, após o prazo de substituição de candidatos, houve, logicamente, a apresentação de uma nova chapa, que no nosso entendimento, a mesa diretora errou e errou feio por ter aceitado a chapa, porque já tinha passado o prazo de substituição, as normas fixadas pela Câmara não permitia mais, não permitia, mas a mesa diretora permitiu. E permitiu porque tinha maioria. Permitiu porque tinha maioria.
E claro que com o terceiro membro, que era o vereador André, não assinou porque não concordava com isso. Então, mas aí, senhor presidente, eu estou fazendo narrando esses fatos para chegar no ponto do recurso que foi feito através do mandato de segurança, apresentado à Justiça Eleitoral, mostrando à Justiça Eleitoral que a mesa diretora não cumpriu as suas próprias determinações. A Câmara determinou que fossem aqueles prazos, e a Câmara não cumpriu. O mesmo presidente, a mesma mesa que fixou o prazo, não cumpriu os prazos, as metas que foram estabelecidas pela mesa diretora. E a Justiça Eleitoral, claro, ao receber o mandato de segurança, imediatamente deu uma decisão favorável, né, fazendo com que a eleição deveria se realizar somente com a chapa 2, porque a chapa 1, que era do Boca e do Rolf Kastner, aqui não quero qualquer isenção de problema com os dois, são nossos amigos, nós sabemos disso, mas não poderia porque ele já tinha passado o prazo de substituição. E a mesa diretora não poderia ter tomado essa decisão. Claro que a chapa 1 recorreu, e aí é que eu falo da força da caneta. Um juiz do TRE decidiu anular a sentença da juíza. Mas ele também, presidente, não teve a dignidade de julgar o mandato de segurança. Ele não julgou o mandato de segurança. Ele anulou a sentença da juíza, dizendo que a Justiça Eleitoral não era competente para julgar o mandato de segurança, e sim a Justiça Comum. E aí, o que o departamento jurídico que estava acompanhando a chapa 2 fez? Encaminhou, então, já que é uma decisão do TRE, o mandato de segurança para a Justiça Comum. Para a Justiça Comum decidir. E o que diz a Justiça Comum? Não julgou o mandato de segurança porque disse que não era competência dela. Era competência da Justiça Eleitoral. Então o que é que aconteceu? O mérito do mandato de segurança não foi julgado. Não foi julgado. Um jogou para o outro assim numa situação clara e transparente que eles não queriam julgar. Porque se eles julgassem, eles teriam que dar favorável à chapa 2. Eles não queriam julgar. E tanto é que não julgaram, o mandato de segurança ainda não foi julgado. Na verdade, esse imbróglio político, presidente, ainda não concluiu, não foi concluído, ainda não terminou. E é triste nós dizermos isso, porque mais uma vez a justiça falhou com Brusque. Mais uma vez a Justiça Eleitoral, a Justiça Comum, falhou com a nossa cidade, falhou com a nossa população. E falhou feio mais uma vez, não dando satisfação, né, para um mandato de segurança que foi impetrado por uma decisão da mesa que no nosso entendimento, não foi cumprido, foi desrespeitado. Essa lei é confeccionada pela própria mesa diretora da Câmara. Então aí a Justiça, presidente, a Justiça mais uma vez falhou. Por isso que eu digo que a reforma do judiciário tem que ser urgente. Ela é extremamente necessária e prioritária. Nós temos que ter os tribunais que nos deem segurança, que nos deem o direito de buscar o nosso direito. Mas, infelizmente, nós não temos isso. Nós temos lá um tribunal de 11 membros do Judiciário, que foi indicado 9 pelo governo do PT. Então vejam, isso não tem cabimento, isso não pode mais ser indicado por político, isso tem que ser por concurso ou por merecimento, não pode ser por indicação política, porque isso é um cargo muito importante, de muita responsabilidade. Então por isso que eu quero aqui deixar, senhor presidente, a minha indignação com a justiça que neste caso, mais uma vez, falhou, mais uma vez se omitiu, criando uma situação, mais uma vez, insustentável aqui na nossa cidade. Por isso, deixo aqui sem medo nenhum, repito, a minha indignação ao Judiciário,
aqui do nosso município e ao judiciário. Devidamente